recadinhos antes de iniciarmos, então. Mara, você está aí? Oi, não é a Mara, mas é a sua monitora que vai monitorar hoje. Ah, tá. É que eu vi o nome da Mara e pensei que fosse ela. Mas então... tá com a página do cursinho que a gente está usando para gravar as aulas, está com o nome dela. Ah, então tá bom. Vou comentar então com vocês a respeito das aulas de leitura. No sábado, nós tivemos uma reunião para conversar como essas aulas poderiam ser feitas, né, considerando que a listagem das obras já se encontra disponível. Então, a professora Jéssica pediu para que eu comentasse com vocês a respeito do que pensamos nessa reunião. O trabalho com relação à leitura será realizado pela professora Ana Cláudia e pela professora Fátima. Né? A professora Fátima está aqui, caso também queira falar alguma coisa, a professora pode me interromper sem problemas, tá? Então, eu só vou fazer um apanhado geral do que nós discutimos na reunião. Nós pensamos de trabalhar com essas obras, né, se possível, aproveitando um pouco da tecnologia dos áudios, das gravações, dos podcasts. Então, os livros que tiverem gravação em áudio, nós pensamos de disponibilizar para vocês, para que a leitura possa acontecer também de uma outra forma, né? Então, nós estamos amadurecendo com relação a isso, com essa proposta, né? Nós pensamos também nos livros que não estiverem gravados, que esse áudio não estiver disponível, se alguém poderia se responsabilizar por gravá-los, né? Se vocês poderiam, então, revezar entre um e outro a gravação desses materiais, porque também é uma forma de nós criarmos materiais e podermos contribuir com outras pessoas que também prestarão concursos, vestibulares, né, etc. Então, foi uma primeira ideia, né? Os livros serão trabalhados, toda essa listagem que a universidade solicitou, mas pensamos de trabalhar dessa forma. Claro, quem gostaria de ler o livro impresso, né, ou por meio de PDF, é uma saída, né? Nós temos aqueles que preferem o papel, que são apegados no papel. Eu sou uma dessas pessoas, eu gosto do papel comigo, de sublinhar o papel, mas isso vai, né, de cada um e de cada forma que a aprendizagem, de certa forma, acontece e é facilitada para cada um. Alguém colocou aqui no chat que a gravação facilitaria muito, né? E é justamente pensando nisso que nós buscamos, né, essa proposta, porque é algo que está bem atual, né? A transformação de um livro em um podcast, em uma gravação, é algo do nosso tempo. O nosso tempo que permite isso é a tecnologia, foi os avanços, né? Então, é algo que nós podemos utilizar ao nosso favor. Só que, como são livros, né, variados, são livros distintos, muitas vezes, né, nós acreditamos que pode ser que um ou outro não esteja gravado. Então, esse trabalho nós teríamos que fazer. E pedimos a colaboração de vocês, né? Professora, eu posso gravar um capítulo. Eu posso gravar outro capítulo. A gente pode sintetizar isso e formar o livro, né? Então, é uma primeira ideia. Os livros serão trabalhados, a literatura será contextualizada, os períodos literários, tudo isso será analisado e trabalhado também, né? Mas nós estamos pensando agora na leitura desses livros. Professora Fátima, você gostaria de comentar alguma coisa, né? Você que está à frente desse trabalho. Estão me ouvindo agora? Sim, Parece que estou aqui de forma duplicada. Aparece duplicado, sim, professora. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas boa noite a todos e a todas. Boa noite à professora, à monitora, professora Jéssica. Realmente, nós pensamos em fazer esse trabalho, gravando as obras que foram solicitadas pela comissão do vestibular,
Só um momento, deixa eu ver se eu consigo. Queria ver se eu conseguiria dar aqui uma outra configuração. Acho que agora não está mais, né? Aparecendo o eco da minha voz. O eco, não. 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 Tá. Eu vou ser bem breve, daí acho que não preciso demorar muito, né? Tomar a sua aula, professora Jéssica. Então, assim, como estávamos comentando, o áudio, a gravação das obras literárias tem, assim, despontado nos meios acadêmicos como uma estratégia de leitura. E nós realmente pensamos em fazermos os áudios, compartilhando com vocês também, quem puder nos auxiliar nesse trabalho, né, para que pudesse oferecer uma estratégia a mais de preparação para o vestibular, né, em relação à literatura. E é isso que a professora Jéssica já comentou. Nós temos um encontro marcado para o dia 2/5, onde nós vamos discutir um pouco mais essa ideia. Então, alguém que tem já o conhecimento, né, um pouco daí da tecnologia, se quiser ir amadurecendo a ideia para participar, é muito válida e nos auxiliará muito e auxiliará muitas outras pessoas, tá? Muito obrigada, professora Jéssica, obrigada ao grupo. Bom trabalho. Tiveram muitas alunas que colocaram no chat que tem os PDFs de algumas obras, então acho válido vocês disponibilizarem no grupo, sim, né? Para aqueles que quiserem, tiverem tempo de já ir lendo, aqueles que preferem o texto escrito, né? A gravação, ela também pode vir ajudar, principalmente porque é um áudio, então eu posso ouvir em situações diversas, né? Eu não preciso estar ali com o livro, com o papel, né? Eu posso ouvir no celular enquanto faço várias outras coisas. Então, seria algo também de deixar um pouco mais acessível para vocês essas obras, tá? Mas como a professora Fátima comentou, então amadureçam as ideias, né? Vejam com o que vocês podem colaborar para que a gente possa fazer isso da melhor forma, ajudar vocês e também outros alunos, certo? Eu vou apresentar uns slides, se vocês puderem me avisar se estão, se está aparecendo. E vocês veem? Porque quando eu abro os slides, eu não vejo mais vocês. Então, se alguém puder me abrir o microfone e falar para mim. Então, pessoal, eu vou trabalhar hoje em específico sobre o gênero notícia, né? A professora Jéssica comentou comigo que vocês já passaram pelo resumo, já passaram pelo texto dissertativo argumentativo e outros gêneros. Então, eu escolhi para a aula de hoje tratar sobre a notícia. Então, nós vamos contextualizar esse gênero, ver suas principais características, perceber como ele funciona em um texto mesmo, para que daí vocês tenham suporte para escrever sobre a notícia, para escrever uma notícia. Conhecendo os aspectos do gênero. Então, a notícia, ela trata de um gênero da esfera jornalística que informa sobre temas e fatos atuais. Considera-se, portanto, que ela tem como objetivo descrever de forma breve acontecimentos relevantes para a sociedade. A notícia, ela, está presente em vários meios de comunicação, como, por exemplo, os jornais e as revistas, online ou físicos, né? Nós temos hoje jornais que são digitais, ao exemplo do G1, mas nós também temos ainda jornais físicos. Então, a notícia, ela circula tanto em jornais quanto em revistas, e ela vem com o objetivo mesmo de informar sobre determinado fato que acontece no dia a dia.
A notícia, então, ela sempre apresenta algo novo, algo recente, atual. Algumas características que se faz presente nesse gênero. Então, trata-se de um texto que é descritivo, informativo, né? Nós temos, então, esse texto que descreve os acontecimentos, os fatos cotidianos, os fatos do dia a dia, objetivando informar o leitor sobre determinado assunto. Por isso que ele trata-se de um texto, de um tipo textual descritivo informativo. Ao passo que ele descreve um acontecimento, ele também informa esse leitor. É um texto relativamente curto, né? Ou seja, as notícias elas não são muito extensas. E nesse tipo de texto eu tenho o uso de uma linguagem formal. Aqui eu tenho, portanto, uma preocupação, um cuidado com essa escrita, para que ela esteja gramaticalmente adequada. Então, para esse gênero, eu tenho esse cuidado com a linguagem. É uma linguagem realmente regida pela gramática normativa. Diferentemente de um gênero, por exemplo, como as histórias em quadrinhos. Nas notícias, eu não posso, por exemplo, ter gírias. Isso não faz parte da linguagem adequada para esse tipo de gênero. Por outro lado, nas histórias em quadrinhos, eu tenho, por exemplo, o personagem do Chico Bento que usa o ai, que usa o se, que usa o né. E lá nesse gênero está tudo bem, está tudo ok, o gênero permite isso. Na notícia, eu preciso usar a linguagem na sua modalidade mais formal. Ela precisa ser, então, objetiva, no sentido de ser sintética, né? Justamente porque trata-se de um texto que é relativamente curto. Então, eu preciso de uma linguagem mais objetiva que se atém aos fatos, que descreve os fatos. E acessível. Acessível no sentido de que, como o objetivo da notícia é circular em esferas jornalísticas diferentes, tanto no jornal quanto na revista, mas também atingir um grande público, né? Ela tem essa preocupação de informar, de certa forma, a massa, a sociedade de um modo geral. Por isso, uma linguagem acessível, ou seja, que a partir do momento em que o leitor se depara com uma notícia que chama atenção e ele vai fazer a leitura desse texto, ele compreende, porque a linguagem ela é clara e acessível. Uso da terceira pessoa do singular. Então, aqui eu preciso, de certo modo, manter uma imparcialidade com relação aos fatos. Nesse tipo de gênero, não cabe um eu acho que, eu penso que, eu acredito que. Nesse tipo de gênero, eu preciso usar a terceira pessoa do singular. Eu tenho que manter um distanciamento enquanto escritor, né, enquanto autor desse texto, para garantir que realmente essa informação seja transmitida para esse leitor de uma forma menos subjetiva, né, da forma menos subjetiva possível. Então, esse leitor que se depara com a leitura não vai perceber, ao ler o texto, a opinião de quem escreveu, justamente pelo uso adequado da terceira pessoa do singular. Geralmente, os tempos verbais da notícia se encontram no presente, justamente para evidenciar que aquilo que se está noticiando acabou de acontecer, é recente, é atual. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem me interromper, tá bom? Com relação às características, tudo ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum apontamento? Então, vamos lá. Falando sobre a estrutura do gênero. Então, o gênero notícia, ele segue uma estrutura que é diferente de um resumo, que é diferente de um texto dissertativo argumentativo, que é diferente de uma carta. A estrutura da notícia ela é composta por um título principal. Tem autores que intitulam de manchete. Trata-se de uma chamada para a notícia que resume o que será abordado ao longo do texto. Então, eu tenho realmente
um título específico que noticia o que será discutido ao longo da notícia. Tenho também um título auxiliar, que me apresenta informações complementares ao título. Então, o título principal tem algo mais conciso, mais resumido, mais objetivo. No título auxiliar, eu tenho a apresentação de algumas informações que não foram medidas no título, de uma forma mais delongada. Então, se o título eu tenho uma linha, no título auxiliar eu posso ter 2 a 3 linhas. Seguido dos dados de identificação do jornal em que a notícia foi divulgada. Então, como nós vamos ver no exemplo, eu tenho dados que me mostram qual é o nome do jornal em que essa notícia está circulando, ou revista, a data de publicação, né, ou seja, quando essa notícia foi publicada, o nome do jornalista, da pessoa, da entidade, da empresa que escreveu essa notícia. Temos também o lead, que se trata do primeiro parágrafo da notícia, e que apresenta, de modo resumido, respostas para questões como, por exemplo, o que são fatos, os acontecimentos, sobre o que essa notícia está tratando. Quem? Tem pessoas envolvidas? Quem são essas pessoas? Quando? Onde? Em que lugar? Em que dia isso aconteceu? E o porquê, a razão ou o motivo disso está sendo noticiado ou desse acontecimento. O lead é um empréstimo linguístico, né? Nós temos essa palavra emprestada da língua inglesa, e o seu significado é justamente aquilo que vem antes, aquilo que precede, que vem à frente. Por isso, então, que o lead consiste nesse primeiro parágrafo da notícia, em que representa, de forma resumida, questões principais, como fato, pessoas, tempo, lugar e a razão para esse acontecimento. Após o lead, tem-se então o corpo da notícia. Nele são apresentadas novas informações sobre o assunto. Trata-se, portanto, do desenvolvimento da notícia. Então, tudo que vier após esse primeiro parágrafo introdutório é o corpo do texto. Aqui eu tenho, então, o desenvolvimento dessa notícia, desse assunto, desse acontecimento. Eu apresento informações que estão além do título, que está além do subtítulo, que está além dos dados dos autores e que está além do lead. Tudo que vem após, então, é considerado o corpo da notícia. Trouxe para vocês alguns exemplos para justamente nós pensarmos em como esse texto se estrutura. O que ele tem diferente dos outros gêneros que vocês já conhecem, que vocês já estudaram. Como ele se estrutura, como ele organiza os recursos linguísticos para escrever e passar determinadas informações para esse leitor. Trouxe como exemplo 2 notícias do caso Henri. Acredito que vocês devem ter ouvido, né, no jornal, ou lido alguma coisa com relação ao caso do assassinato, do possível assassinato do Henri, né, uma criancinha de 4 anos que supostamente foi assassinado pelo padrasto e pela mãe. Vocês ouviram notícias com relação a esse caso? Foi algo, né, bem divulgado, tanto na televisão quanto no jornal. É um assunto que revolta e que choca grande parte da população. Então, nós podemos considerar que as notícias sobre esse caso são atuais, são recentes e, de certa forma, noticiam, informam o leitor sobre o andamento do caso, sobre como estão, né, os possíveis Vou abrir a notícia aqui para a gente analisar. Então, as notícias sobre o caso do Henri, que eu selecionei, elas apresentam
indícios de como está o acompanhamento, ou então de como está o andar da carruagem com relação aos trâmites judiciais. Aqui eu tenho o caso Henri, novo laudo aponta lesões no rosto causadas por unha. Isso aqui é o que na notícia? Com base no que nós viemos discutindo até agora. E da estrutura do texto notícia. Eu posso considerar que o caso Henri, novo laudo aponta lesões no rosto causadas por unha. Isso se refere ao quê? Com relação à estrutura do gênero notícia. Alguém gostaria de arriscar? Não? Agora eu abri o chat aqui. Concordo com vocês. Foi algo terrível, cruel, inaceitável. Realmente não dá para entender como, principalmente, uma mãe pode fazer isso com o filho, né? E sim, se refere a um título. Esse é o título principal. Também alguns autores consideram o título principal como uma manchete, né? Isso é algo que vem sendo discutido, porque tem muitos autores que fazem algumas distinções com relação à manchete, né? De que seja algo mais específico do gênero reportagem do que do gênero notícia. Mas nós podemos utilizar aqui o título ou então uma manchete, um chamamento, que é o título principal. É aquilo que realmente faz com que o leitor olhe para a notícia e desperte ou não o seu interesse em ler todo o seu texto, todo o seu conteúdo. Então, aqui eu tenho o título principal. Seguido de perícia complementar, foi concluída na quarta-feira e reforça que as diversas lesões são incompatíveis com uma queda da cama, como alegam a mãe e o padrasto. A polícia aponta que o vereador Dr. Jairinho, padrasto da criança, foi o responsável pelo homicídio e que a mãe sabia. Esse parágrafo aqui, eu posso considerar que ele seria qual elemento da estrutura da notícia? O que vocês acham? Título auxiliar? O título auxiliar. Então, percebe-se, eu tenho no título principal algo bem sucinto, certo? Aqui, claro, a letra está um pouco maior, então ele acaba ocupando um espaço maior também. Mas, se for colocar isso aqui em uma letra menor, ele daria uma linha. Então, eu tenho algo que resume, de certa forma, sobre o que a notícia irá tratar. O título auxiliar, ele vem e informa o meu leitor sobre informações que estão além do título. Então, percebe-se que ali no título principal eu tenho o conhecimento enquanto leitora, que a notícia vai me informar sobre um novo laudo, em que foi realizado, no caso do menino Henri, e que aponta para lesões no rosto causadas por unha. No título auxiliar, eu tenho informações que estão além do título, que me diz que é uma perícia que foi concluída na quarta-feira, reforça as diversas lesões, né? Se eu não me engano, foram 23 lesões que o menino teve, e que isso é incompatível com a queda na cama, na cama, né? Que justamente uma queda não seria capaz de causar ao ser humano tantas lesões assim, incluindo, por exemplo, lacerações no fígado, como alegam a mãe e o padrasto. E eu ainda tenho a informação de que a polícia aponta o padrasto e a mãe como os responsáveis pela morte do menino. Aqui eu tenho uma informação que me possibilita compreender quem foi o autor, então, dessa notícia. Foi escrito por Felipe Freire e Lesier Leitão. Provavelmente são redatores da TV Globo e do G1 no Rio.
Essa notícia foi publicada no dia 22/4, às 19h03, ou seja, atualizada 3 dias. Essas informações me diz respeito àquilo que nós viemos discutindo sobre dados de identificação. Então, geralmente eu tenho, no caso dos jornais e revistas digitais, eu tenho essas informações, esses dados de identificação, como apresentado aqui para vocês, logo abaixo do título auxiliar. Mas no caso do jornal impresso, eu tenho, por exemplo, lá no final, alguém que assinou e se responsabiliza pelo texto escrito. Então, pode ser que quando muda a plataforma, essas questões também se alteram, mas elas sempre estão, de certa forma, presentes. O texto pode ser assinado por pessoas, por redatores, por escritores, pode ser assinado também por instituições e por empresas, né, como nós vamos ver mais adiante. Então, nós identificamos aqui o título principal, o título auxiliar e informações sobre quem produziu, onde produziu, quando esse texto foi produzido. Depois, esse primeiro parágrafo representa o que na estrutura do gênero? Alguém lembra? Lead? O lead. Vou ler para vocês, então. Um laudo complementar do Instituto Médico Legal, concluído na quarta-feira e obtido pela TV Globo, reforça que o menino Henri Borel, de 4 anos, não foi morto em acidente doméstico, como alegam o padrasto e a mãe, ambos presos pelo crime. Então, voltando nos slides lá para nós percebermos as questões que são contempladas nesse primeiro parágrafo. O lead, ele é um primeiro parágrafo, um parágrafo introdutório, que apresenta, de modo resumido, algumas respostas e algumas informações que estão além do título e além também do subtítulo, né, desse título auxiliar. Com base na leitura que eu fiz para vocês conseguem identificar o que está sendo noticiado? Quais são os fatos que estão sendo noticiados com base nesse lead? Qual é o acontecimento que essa notícia me trouxe? Alguém? Um laudo complementar do IML? Um laudo complementar. Uhum. Então, eu sei que a notícia está informando sobre um laudo complementar que foi realizado pelo IML. Esse é o fato. Isso é o que a notícia está, de certa forma, informando e é o seu tema central. Eu tenho sobre quem se está apresentando determinadas informações? Eu tenho sujeitos, eu tenho pessoas envolvidas aqui? Sim, o menino, o padrasto e a mãe. O menino, o padrasto e a mãe, muito bem. Pessoal, deixa eu só voltar aqui na notícia que ela sumiu. Então, eu tenho pessoas envolvidas. Será que, para eu noticiar um fato, eu sempre tenho que ter pessoas envolvidas? O que vocês acham? Será que necessariamente eu sempre vou ter a presença de pessoas envolvidas para noticiar algum fato? Acho que não. Acha que não? Talvez não diretamente. Tipo, um exemplo, se não tiver nada a ver, você fala, por favor. Vamos supor uma catástrofe. Normalmente é uma situação natural, né? Só que ela costuma causar danos às pessoas. Então, indiretamente, você tem pessoas envolvidas, você tem sujeitos envolvidos. Então, você passa uma informação de uma ação natural, mas que, consequentemente, atingiu terceiros.
Isso vai muito, Diego, você está certíssimo nas suas asserções, é isso realmente. Não necessariamente eu vou ter pessoas envolvidas, mas às vezes é uma consequência do que está sendo noticiado. Por exemplo, vamos pensar sobre energia solar. É um assunto atual, cotidiano, que vem sendo e ganhando bastante expansão na nossa sociedade. Então, é um assunto propício para ser noticiado. Sobre as placas solares, sobre economizar, de certa forma, a energia, pensando na sustentabilidade. Então, eu posso fazer uma notícia com relação a esse tema. E nem sempre eu terei pessoas envolvidas. Então, nem sempre será possível que nós conseguimos responder todas essas questões que a estrutura do gênero traz. Então, às vezes, para noticiar algum fato, eu seleciono algumas. Às vezes, eu seleciono outras. Então, vai muito do tema que essa notícia está trazendo. E como abordar, então, esse tema. Isso daí é uma questão que nós, enquanto autores, enquanto escritores, selecionamos de uma certa forma e não de outra. Se eu estou noticiando um caso de um assassinato, de uma morte, de um homicídio, como é o caso do Henri, necessariamente eu terei pessoas envolvidas, né? Porque aconteceu uma morte de um sujeito, né? Outros sujeitos estão sendo investigados. Então, aqui necessariamente eu tenho quem? Mas percebe-se, olha, a gente nem terminou de ler a notícia, mas com relação a essas questões, vocês conseguem perceber que o porquê não existe nessa notícia? Vocês conseguem interpretar que o porquê não vai estar respondido nessa notícia? Justamente porque os investigadores ainda estão buscando um motivo para que esse crime tenha acontecido. Então, nem sempre eu irei contemplar nas notícias que eu escrever todas essas questões. Quem me diz quais serão mobilizadas ou não é o meu próprio tema. É ele que me diz como será noticiado. Então, é só para realmente chamar a atenção para vocês de que não, nem sempre e nem necessariamente todas essas questões serão contempladas dentro do LID. Pode ser que eu tenha 3 delas, pode ser que eu tenha 2 delas, pode ser que eu tenha todas. Depende do assunto que está sendo tratado. Certinho até agora? Vamos continuar então. Nós paramos aqui no quem, nas pessoas. Então, eu tenho Henri, a mãe, né? Já esqueci o nome dela, não guardo. Monique e o Dr. Jairinho. Tenho pessoas envolvidas. Eu consigo responder quando por meio dessa notícia? O que vocês acham? Eu tenho como encontrar o quando esse fato ocorreu? No lead? Na quarta-feira. Concluído na quarta-feira. Então, eu estou falando sobre um lado complementar, que foi concluído na quarta-feira. Então, quarta-feira, 21, é o tempo em que esse laudo foi concluído. Então, eu tenho, sim, a resposta para quando com relação a tempo. Onde? Eu consigo identificar o onde, né, nesse primeiro parágrafo? Aqui o onde não é possível encontrar. Eu não tenho, por exemplo, que foi em São Paulo,
ou então no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Eu não consigo encontrar essa informação nesse parágrafo introdutório. E está tudo bem também. Assim como eu não tenho um porquê, eu não tenho uma razão explícita no texto, né? Justamente porque, nesse caso, o motivo é realmente o que eles estão ainda pesquisando. Porque, então, esse menino foi morto pelo padrasto, né? Então, o primeiro parágrafo pode ou não contemplar todas aquelas questões, né? Isso é professora, Oi? então, o onde seria um local, né? Teria que ser um local, né? No local. Uhum. Entendi. Nós até podemos fazer uma associação, né? Como foi um caso que repercutiu bastante, né, muitas vezes nós temos informações além e sabemos onde isso está acontecendo. Ah, é em São Paulo, mas não está dito. Né? Eu sei por meio de outras referências e de outras leituras que também fiz, mas isso não está presente nesse primeiro parágrafo. E como eu disse para vocês, está tudo bem também. Né? São questões que, de certa forma, são guias para você estruturar um parágrafo introdutório, né, e apresentar algumas informações que estão além do subtítulo, que estão além do título. Voltando para a notícia. A perícia também revela que algumas lesões no rosto da criança foram provocadas por unha. O lado anterior apontava 23 lesões, mas não detalhava que as marcas na face do menino, no nariz e próximas ao olho, eram compatíveis com escoriações causadas por unha. Os peritos não indicavam como essas lesões poderiam ter sido causadas. As lesões na região nasal e infraorbital esquerda são compatíveis com escoriações causadas por unha, diz o texto do laudo. A nova análise respondeu a perguntas feitas pelo delegado responsável pela investigação, Henrique Damasceno. Principais pontos do laudo. Então, a criança tinha marcas no rosto compatível com ferimentos feitos à unha. O menino tinha várias lesões que não poderiam ter sido causadas em um único trauma, como a queda da cama, conforme alegam, então, Monique e Jairi. Foram descartadas as hipóteses de acidente doméstico ou morte por lesões causadas durante manobra de ressuscitação. Segundo o hospital, Henri chegou mole, pálido e roxo, com rigidez na mandíbula e com temperatura corporal baixa. Laudo aponta que ele deu entrada já cadáver na unidade. A polícia crê que outras 2 lesões foram causadas pela intubação realizada no atendimento médico da criança. Não havia sinais de maus tratos crônicos. Marcas no antebraço são compatíveis com pressão digital. Causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática, causada por ação contundente. Evento que conduziu à morte ocorreu em 23h30 e 3h30 da madrugada. Não foi possível determinar a dinâmica das ações que causaram a morte. E a notícia termina dessa forma. Então, eu tenho aqui alguns pontos do laudo. Eu posso dizer que tudo que veio após ao lead, a esse parágrafo introdutório, é o corpo da notícia. No corpo da notícia, eu tenho o desenvolvimento do assunto proposto. Então, vamos voltar lá no título e perceber que o assunto proposto, o tema a ser discutido ao longo da notícia, é o laudo. É um novo laudo. Então, isso me permite inferir que já tiveram outros, ou que já teve pelo menos um outro. E agora eles estão apresentando um novo laudo, que apontou sobre lesões no rosto causadas por unha. Provavelmente, né, eles vão analisar se essa unha pode ser da mãe. Né? Isso são detalhes que tramitam em meios judiciais também. Então, nós temos acesso a uma parte do laudo. Alguns pontos do laudo são noticiados aqui, nesse texto. Então, eu posso concluir que tudo
Isso, que veio após o primeiro parágrafo, se trata do desenvolvimento do tema. Vocês consideram que essa notícia informou vocês sobre o laudo realizado pela perícia? Então, eu tenho, né, um título que me diz sobre um novo laudo. E eu, enquanto leitora, parto do princípio de que, então, o assunto principal, o tema que será abordado nessa notícia é sobre esse novo laudo e alguns de seus aspectos que saíram recentemente. Então, considerando o gênero notícia, como eu disse para vocês no início da aula, ele é um gênero que informa e que descreve sobre fatos atuais. Eu posso dizer, então, que o caso do Henri é um caso recente, é um caso que repercutiu, é um caso que comoveu grande parte do nosso país e que vem sendo noticiado porque realmente as pessoas querem acompanhar. Então, ele já se enquadra em várias características desse gênero. Vamos perceber algumas delas. Ele é um texto descritivo e informativo? Sim, ele está nos informando sobre esse novo laudo. Ele é relativamente curto? Vocês acharam que o texto ele é pequeno, que o texto é longo? O que vocês acham? Vocês avaliam essa notícia como relativamente pequena ou ela termina aqui? É curta a notícia. É curta. Então, eu posso dizer que ele se enquadra também nessa característica de ser um texto relativamente curto. Ele tem uma linguagem formal? Vocês acham que a linguagem desse texto, né, dessa notícia, é uma linguagem que usa da gramática, que ela vem acentuada, que ela vem com pontos, com vírgulas? Vocês acham que ela respeita uma linguagem que é gramaticalmente correta? Sim. Ela é formal, ela é objetiva, porque, de certa forma, ela se atém aos fatos. E ela é acessível. Ou vocês acham que a leitura dessa notícia causaria possíveis dúvidas ou então possíveis desentendimentos de outros leitores? Ela é uma linguagem acessível, né? Ela é uma linguagem, vamos dizer assim, objetiva, acessível, mais simplificada. Não é uma linguagem complexa, né? Então, sim, ela também se enquadra nessa característica. O texto utiliza da terceira pessoa do singular? Ou vocês perceberam aqui em algum momento o uso da primeira pessoa? O uso desse autor, né, Felipe e Lézier, dando a sua opinião sobre o caso. Vocês conseguem perceber que o texto ele é, de certa forma, imparcial, no sentido de que ele se atém aos fatos, de que ele descreve os fatos, que ele descreve o laudo? Sim, simplesmente relata os fatos, porque esse é o objetivo da notícia, né? Não cabe a mim, enquanto autora de uma notícia, falar, olha, eu penso que realmente os pais, né, o padrasto e a mãe são culpados. Não cabe a mim opinar sobre isso. Realmente eu estou falando de um modo menos subjetivo possível, ou seja, não é permitido aqui as interferências desse autor, né, de quem está escrevendo essa notícia. Então, o uso adequado é o uso realmente da terceira pessoa. Então, ela também se enquadra nessa característica.
Geralmente, os tempos verbais se encontram no presente. Vocês perceberam isso? Vamos voltar lá no título. Eu tenho caso Henri, novo laudo aponta lesões no rosto causadas por unha. Poderia ser aqui apontou? Porque pensem comigo. Se eu tenho uma notícia feita sobre um laudo, esse laudo já está pronto. Certo? Então, eu poderia ter escrito apontou. O laudo, novo laudo apontou lesões no rosto causadas por unha. Olha aqui no título auxiliar. Perícia complementar foi passado, concluído na quarta-feira e reforça as diversas lesões são incompatíveis com uma queda, como alegam a mãe e o padrasto. Será que caberia aqui eu escrever alegaram? Porque eles já alegaram, certo? Eles já falaram que o menino caiu da cama. Mas caberia, né? Porque é um fato já acontecido. Só que a notícia, ela tem como uma dessas características noticiar, ou seja, informar o seu leitor sobre algo atual, sobre algo novo. Então, é justamente esse recurso do presente que me possibilita, de certo modo, saber que aquilo que está sendo noticiado acabou de acontecer. Então, é uma estratégia que a notícia usa para mostrar que aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo dito, aquelas informações são recentes e atuais. Então, a linguagem, o uso dos verbos no presente me possibilita isso. No caso do último laudo, é o mais recente, né? É o mais atual. Então, ela também cumpre com essa última característica, que é geralmente os tempos verbais se encontram no presente. Trouxe mais uma notícia, que também é sobre o caso Henri, para nós compararmos uma com a outra e perceber em que pontos elas se assemelham e em que pontos também ela se distancia, não no sentido de se distanciar do gênero, as duas são notícias, mas nós vamos perceber que lá no OLID, aquelas respostas onde, quem, como, porquê, umas foram respondidas nessa notícia e outras serão respondidas nessa notícia. O que me reafirma aquilo que eu disse para vocês, que as respostas a essas questões serão solicitadas pelo tema noticiado. Né? Muitas vezes, nós vamos deixar de responder uma a outra para responder outras, que são mais importantes para noticiar aquilo que eu pretendo noticiar. Com relação a essa notícia, não sei se vocês perceberam, eu não marquei aqui, mas tem um erro de digitação, eu acho. Aqui, ó, rosco. Criança tinha marcas no rosco, compatíveis com ferimentos feitos à unha. Esse é um erro, vamos dizer, gramatical, pode ser um erro de digitação, né? Mas passou. Percebe-se que é uma notícia que está sendo veiculada no G1, um portal que, dentro do nosso país, tem uma representatividade dentro do jornalismo. Eu tenho textos que são escritos por redatores, eu tenho textos que são passados por revisores, e às vezes passa. Às vezes aqui, ó, aqui seria um T, mas saiu um C, e alguém passou despercebido.
né? Eu chamei a atenção de vocês para perceberem que, às vezes, escapa nos nossos textos, escapa nos textos de vocês também. Escapa lá no G1, que eu tenho alguém revisando textos. Então, trabalhar com a linguagem, né, na sua formalidade, também requer que a gente revise mais que uma vez. Que a gente revise uma vez, que dê um tempo e revise outra vez. Para que essas ineducações não escapem. Mas, às vezes, por mais que a gente leia e revise, elas ainda não escapam. Então, ninguém está livre disso. Isso acontece comigo, isso acontece com vocês, isso acontece com os redatores do G1. É algo que é possível acontecer com quem mexe e trabalha com a língua. Tá? Então, eu chamei a atenção de vocês para isso. E em uma outra matéria ali, também vou chamar a atenção para uma outra inadequação da língua, com relação ao gênero, a estrutura e a formalidade no sentido de utilizar a terceira pessoa, né, de corresponder com as características do gênero. Então, às vezes escapa, realmente, às vezes passa, por mais que nós cuidemos. Isso é corriqueiro. Mostra também, por um lado, que não estamos sozinhos, né? Que nós erramos, que eles também erram, e que isso é possível de acontecer com todo mundo. Então, nós temos nessa notícia um outro título. Caso Henri Borel, : Entenda as suspeitas e os últimos desdobramentos. Posteriormente, eu tenho o laudo do IML, apontou pelo menos 23 lesões no dia da morte de criança de 4 anos. Mãe e padrastos estão presos preventivamente. Então, aqui eu tenho o título principal, seguido do título auxiliar, que me apresenta informações além do título, né? Então, aqui eu tenho uma notícia sobre os desdobramentos do caso do Henri. No título auxiliar, eu tenho um laudo sobre que o ML liberou, apontando 23 lesões da morte da criança de 4 anos, que é o Henri, e também sei, por meio desse subtítulo, que padrasto e a mãe foram presos preventivamente. Tem as informações com relação a quem produziu, onde foi produzido e publicado, né? Então, Renato Barcelos, da CNN, em São Paulo, no dia 13 de abril de 2021, às 17h51, publicou essa notícia. Temos aqui os jornais e as revistas online usam bastante de fotos, né, com legenda antes do lead. No lead eu tenho aqui o novo depoimento da babá Tainá de Oliveira lançou novas suspeitas nas investigações do caso do menino Henri Borel, morto aos 4 anos, no dia 8 de março, no Rio de Janeiro. O padrasto do menino, o médico e vereador Dr. Jairinho e a mãe Monique Medeiros, foram presos preventivamente na última quarta-feira. Vou voltar lá no slide do lead para a gente ver quais são as questões que esse primeiro parágrafo responde. Então, o que está sendo noticiado nesse primeiro parágrafo? Qual é o acontecimento? Na notícia anterior, nós vimos sobre o laudo, um novo laudo. E nessa notícia, o que está sendo noticiado? Qual é o fato que está sendo descrito? Fala sobre um novo depoimento, que é no caso da babá, Tainá de Oliveira. Então, eu tenho a resposta para o quê? O que está sendo noticiado? Qual é o acontecimento? Eu tenho pessoas envolvidas? Quem são as pessoas envolvidas aqui?
Eu tenho, então, a babá, Tainá de Oliveira. Eu tenho o próprio Henri, a mãe e o padrasto. Então, tenho a resposta para a pergunta quem, que são as pessoas envolvidas neste fato. Eu tenho quando. Eu tenho a resposta para quando nessa notícia? Quando isso foi noticiado? No dia 8 de março. Eu tenho onde isso foi noticiado? Na notícia anterior, eu não tinha resposta para as questões onde e por quê. Nessa notícia aqui, eu tenho Rio de Janeiro. Então, isso foi noticiado e aconteceu no dia 8 de março, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma resposta para a questão por que isso aconteceu? Vocês conseguem perceber nesse parágrafo? Não, né? Então, percebe-se que esse parágrafo, esse primeiro lead, não respondeu à questão por quê. Nessa notícia, eu também não tive respostas para as questões de onde e por quê. Então, percebe que vai muito de quem escreve e do que noticia. Pode ser que eu responda todas as questões previstas ali no lead. Pode ser que eu responda 3 delas, 4 delas, 2 delas. Depende do meu objetivo e do meu assunto a ser noticiado, tá? Então, quando vocês forem escrever, não se apeguem com relação a isso, né? Sigam a estrutura, saibam que, de certa forma, em um determinado momento, é preciso responder algumas delas, mas não todas, né? Porque realmente quem vai solicitar que isso seja respondido nesse primeiro parágrafo é realmente o tema, o assunto a ser abordado. Falando sobre o corpo do texto, então, eu tenho lead, tudo que vier após o lead é corpo do texto, certo? A Andressa perguntou se para ser um lead não precisa ter todas as perguntas respondidas. Não, não necessariamente. Então, nós temos a presença de algumas delas, mas não necessariamente de todas elas, tá? Quando vocês forem escrever, pense em quais questões contemplam aquilo que você está se propondo a escrever, né? Será que é o meu assunto, aquilo que eu estou abordando? E de como eu selecionei as informações. Respondem a quais dessas questões? Responde de onde, a quando, lugar, o porquê. Então, não se apeguem com relação de que, eu preciso responder todas, porque às vezes você não consegue dar conta disso. Responde aquilo que o teu material, as tuas informações são possíveis de responder. Sobre o corpo do texto, então, nós temos, no dia da morte, a criança estava no apartamento onde Monique morava com Jairinho. Segundo o casal, Henri foi encontrado desacordado em seu quarto após um acidente doméstico. De acordo com um laudo de reprodução simulada, produzido pela perícia da Polícia Civil, o menino sofreu 23 lesões externas provocadas por ações violentas no dia de sua morte. Monique e Jairinho estão presos previamente, suspeitos de homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura. Nessa segunda-feira, o casal teve o pedido de habeas corpus negado. Os dois também são suspeitos, segundo a polícia, atrapalhar as investigações, coagindo testemunhas, ambos negam todas as acusações. Voltando sobre as características do gênero. Isso mesmo, Andressa. Às vezes, o lead não dá conta de responder a todas essas perguntas,
mas ao longo do texto essas respostas aparecem, né, no corpo do texto. Isso mesmo. Voltando nas questões de características, então eu posso dizer que é um texto descritivo informativo, porque realmente ele está descrevendo sobre um fato acontecido, sobre o caso do Henri, e trazendo novas informações. Eu tenho um habeas corpus negado, eu tenho um novo depoimento da babá de Henri. É um texto relativamente curto, tem o uso de uma linguagem formal, objetiva e acessíva, o uso da terceira pessoa do singular. Geralmente, os tempos verbais se encontram no presente. Vamos perceber se aqui eles também estão no presente? Então, eu tenho o caso Henri Borel, o entenda, as suspeitas e os últimos desdobramentos. Laudo do ML apontou pelo menos 23 lesões no dia da morte da criança de 4 anos. Mãe e padrastos estão presos preventivamente. Eu poderia substituir o apontou por laudo do ML aponta pelo menos 23 lesões no dia da morte? O que vocês acham? Eu poderia usar o passado? Ou eu poderia trocar pelo presente? Como nós falamos, tanto aqui no novo laudo, né, a questão do laudo está presente nas duas notícias, eu posso dizer que o laudo aponta, ou que o laudo apontou, realmente porque esse laudo, para que ele seja noticiado, ele já tem que existir. Então, realmente, usar o passado não está inadequado, certo? Mas, voltando lá para as questões de estrutura do gênero, nós temos, geralmente, o uso de tempos no presente, para que realmente nós conseguimos provocar no leitor o sentimento de que é algo atual, é algo recente, é algo novo, né? Então, por isso o uso do termo geralmente, porque geralmente os verbos estão no presente, mas pode acontecer de, em determinadas situações, ele estar no passado. Isso também vai muito de quem escreve. Então, quem escreve o texto pode optar por usar o verbo no passado, mas considerando as características do gênero, seriam mais adequado, ou então, no sentido de vir a alcançar o objetivo do gênero, que é informar quase em tempo real. Então, por isso que os verbos no presente são indícios de que isso está sendo noticiado o mais rapidamente possível. É esse recurso da língua que me permite isso. Então, também, quando vocês forem escrever a notícia, pensem, vocês enquanto escritores dessa notícia, e deem preferência, né, para o uso realmente do verbo no presente. Então, eu posso dizer que os dois textos que nós discutimos agora, eles são notícias. Porque eles informam, eles descrevem, eles usam da imparcialidade, da terceira pessoa, né, noticiando de uma forma menos subjetiva. Usam verbos no presente, às vezes no passado, dependendo da situação. Tem uma preocupação com a formalidade da língua. E que esse conteúdo seja, de certa forma, escrito por meio de uma linguagem objetiva e acessível. Então, os dois textos atendem às características do gênero notícia. Pessoal, alguma pergunta até agora? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Se eu for colocar no meu texto alguma fala de alguma pessoa, por exemplo, algum posicionamento do agressor,
é obrigatório eu colocar no discurso direto ou indireto? Ou pode ser os dois? Você usa aspas. Aspas. As aspas, se for realmente a fala exata Uhum, do agressor, por exemplo, como você citou, você usa aspas beleza. para destacar que realmente você trouxe falas de outras pessoas para dentro do seu texto. Como é o caso dessa primeira notícia, aqui eu tenho um trecho do laudo, aqui ó, usando aspas. Faltou fechar as aspas. Aqui, mais uma inadequação. Então, eu trouxe voz de outras pessoas, nesse caso, de um documento, que é o laudo. Eu abro aspas para marcar para o meu leitor que isso não é uma fala minha, né? Que eu peguei de um outro lugar. Certo? As Oi? aspas estão Obrigada. as aspas estão fechadas depois de unha. Ah, tá. Não tinha visto, é verdade. Diz o laudo, diz o texto do laudo. Então, isso aqui é fala do laudo. Por isso, o uso das aspas. Aqui me indica que algo foi suprimido. Ou seja, aqui no meio de as lesões na região nasal e infraorbital esquerda, e são compatíveis com escoriações causadas por unha, tinha algo dito antes. Então, sempre quando eu suprimo a fala, eu tenho que abrir parênteses, ou colchetes, reticências e fechar parênteses, tá? Para realmente eu marcar que é a voz do outro e que algo foi suprimido dessa fala. Mais alguma pergunta? Então, continuando. Já que nós estamos nos encaminhando para o fim da aula, vou aproveitar e já dar um recadinho que a professora Jéssica pediu com relação à entrega das redações. Né? Então, ela pediu para que eu reforce, para que vocês se organizem para escrever as redações dentro do tempo solicitado e também se esforcem para escrever nos gêneros que vocês venham acompanhando durante as aulas. Porque uma coisa é eu vir aqui falar para vocês sobre a estrutura do gênero. Falar que o gênero é composto por um título, que ele é composto por um título auxiliar, que ele tem um parágrafo introdutório que chama lead, que nós respondemos, de certa forma, algumas questões, e que ele tem um corpo do texto. Né? Uma coisa é vocês dominarem a estrutura do gênero, e outra coisa é vocês dominarem e mobilizarem recursos para escrever dentro daquilo que o gênero permite. Então, faça um esforço para entregar os textos, para que a gente possa corrigir e, de certa forma, ajudar com que vocês escrevam cada vez mais gêneros diferentes e cada vez de uma forma ainda mais preocupada e detalhada linguisticamente, tá? Então, já reforço aí o recadinho da professora Jéssica. O tema da redação da notícia que vocês vão fazer é energia solar. Esse é o tema da aula interdisciplinar da semana que vem. Então, eu pensei em apresentar a notícia para vocês, a estrutura, ver como ela funciona dentro de notícias. Foi isso que nós fizemos com as duas notícias do caso Henri, né? Então, nós percebemos o gênero funcionando, as características do gênero sendo percebida ali, dentro do texto, dentro da notícia. Eu acho que isso é importante. Porque uma coisa é eu conceituar e falar para vocês que o gênero notícia ele é composto por essas características, por esses aspectos. Que lá eu tenho o uso da terceira pessoa, que eu tenho uma imparcialidade, que eu tenho uma linguagem formal. Outra coisa é vocês verem o gênero acontecendo. É vocês verem o gênero sendo trabalhado e respeitando, de certa forma, essa estrutura. Então, eu acho que isso é importante. E foi isso que eu tentei fazer até agora. Apresentar as características, apresentar a estrutura, porque realmente um gênero se difere de outro justamente porque ele tem
estilos e estruturas diferenciadas. E agora, sabendo do tema da notícia e na aula interdisciplinar, considerando o tempo que nós temos, eu vou apresentar uma notícia com essa mesma temática. Porque ali, no caso Henri, nós tínhamos pessoas. Né? Eu tenho a notícia e informações sobre um ser, sobre um sujeito. No caso da energia solar, não necessariamente. Segue o mesmo parâmetro do exemplo que o Diego deu sobre as catástrofes. Então, ali eu não tenho sujeitos explicitamente. Né? Nós sabemos que, de certa forma, afeta a vida de sujeitos. De uma forma boa, como energia solar, e de uma forma ruim, como o exemplo das catástrofes. Mas, então, para vocês perceberem como uma notícia com temáticas diferentes também se tornam diferentes, ainda aqui no mesmo gênero. Certo? Eu tinha selecionado 3, mas eu acho que pelo tempo não vai ser possível. Então, eu vou pegar a primeira delas. Então, vamos lá. Eu tenho energia solar em escolas ajuda a criar maior consciência ambiental. O que é isso aqui na notícia? Que elemento é esse? Pensando na estrutura da notícia. Vamos lá, pessoal. O que é isso aqui? Título. Exatamente. Aqui eu tenho o título da notícia. Então, a partir do título, eu já sei, enquanto leitora, que ela vai tratar sobre energia solar e escolas. E como a energia solar pode ajudar no desenvolvimento de uma consciência ambiental. Basicamente, a notícia, o tema central da notícia é esse: a energia solar e a consciência ambiental. Tenho um outro elemento aqui, com investimento em sistema fotovoltaico, Colégio Evangélico de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ensina na prática sobre sustentabilidade e economia para pais e alunos. Qual elemento é esse aqui da notícia? Se for para nomear, o que ele é? Subtítulo. Subtítulo, manchete, um título auxiliar. Tenho aqui um primeiro parágrafo. Não há lugar mais propício para ensinar as novas gerações sobre consciência social e a importância de preservar os recursos naturais do que as escolas. Para além do tradicional currículo, algumas instituições passaram a adotar sistemas que contribuem de fato com o meio ambiente, para o presente e o futuro. Dentre essas ações, o uso da energia solar fotovoltaica vem se destacando por fazer o uso de uma energia renovável, limpa e que não agride o meio ambiente, o meio em que vivemos, além de ser um fator econômico de grande relevância. Então, esse primeiro parágrafo é o lead. Aqui eu tenho as respostas para algumas perguntas. Voltando lá nas perguntinhas. Então, eu tenho o fato que está sendo descrito. Qual é o fato? Sobre o quê? Qual é o acontecimento que essa notícia está informando?
Quem arrisca? Sobre a energia solar, sobre a importância de preservar os recursos naturais, sobre a energia solar que é fotovoltaica, ou seja, que desenvolve a sua força a partir da ação da luz, né? Então, esse é o assunto, esse é o fato a ser descrito, é o fato a ser informado sobre a energia solar e seus benefícios. Basicamente, em poucas palavras, é isso. Eu tenho pessoas aqui, como eu tinha no caso Henri, ali não. Como o Diego apontou, não explicitamente, mas indiretamente eu posso pensar que tem sujeitos envolvidos, porque a notícia ela vem a informar sobre uma atitude que vem sendo realizada em uma escola. Então, me deixa subentendido que há pessoas envolvidas, mas isso não está explicitamente noticiado. Eu tenho, quando um tempo decorrido, no caso do Henri, lá eu tinha 4 de março, 4 de abril. Aqui eu tenho esse tempo? Não. E eu tenho um lugar também não. E eu tenho um porquê, um motivo. O que vocês acham? Será que eu tenho uma razão para essa energia ser discutida? Eu acredito que aqui nós temos um motivo. E o motivo é a importância de preservar os recursos naturais. E também, considerando que a energia solar, ela vem se destacando por fazer o uso de uma energia renovável, limpa e que não agride o meio ambiente. Então, ela tem um motivo de ser noticiada. Ela tem a sua importância, porque preserva os recursos naturais, por ser uma energia limpa e que não agride o meio ambiente. Então, ela tem um motivo, ela tem um porquê de estar sendo noticiada. No caso do Henri, nas 2 notícias que eu apresentei para vocês, nós não tínhamos um motivo. Aqui eu tenho. Então, percebe que cada notícia mobiliza e responde questões diversas nesse parágrafo introdutório. E acho que, pegando o comentário da Andressa, a energia solar, ela vem realmente ganhando uma expansão muito grande na nossa sociedade hoje. Pensando não só em questões econômicas, né, de diminuir despesas, mas também de transformar algo, né, e continuar usando a energia, mas de uma forma mais limpa, que realmente agride menos, que é renovável. Então, isso é realmente um assunto bem importante e bem interessante de se estudar. Eu acho que as notícias de vocês vão ficar bem legais nesse sentido, porque é um assunto bem interessante. Eu moro em Terra Roxa, então aqui nós temos várias casas que vêm implantando essas placas solares. Essa notícia é uma notícia um pouco mais longa do que as outras que vimos, mas ainda podemos enquadrá-las num texto relativamente curto. Então, nós lemos até aqui o primeiro parágrafo. Depois ela vem trazendo novas informações.
Aqui eu tenho realmente o corpo do texto. Então, os alunos da Escola Evangélica de Jaraguá, Escola de Educação Básica, conhecem na prática o funcionamento de um sistema de energia solar. Desde 2017, a instituição tem instalado em seu espaço 237 placas fotovoltaicas, que permite produzir sua própria energia, com um projeto executado pela Topsun, empresa referência de Santa Catarina. E com ponto extra, diminuir consideravelmente a conta de luz no fim do mês. De acordo com o diretor da escola, a iniciativa de instalar a energia solar se deu pelo desejo de atuar de acordo com os princípios da instituição, de fazer algo que colabore com o meio ambiente. Olha aqui a fala de uma outra pessoa, no caso do diretor da escola. Podemos ser uma entidade de educação, por sermos uma entidade de educação, sempre trabalhamos com alunos de forma a usar os recursos da natureza com coerência, de maneira correta e de forma a poluir menos. O uso da energia solar nos ajuda a manter esses princípios, pois é limpa, ecologicamente correta e não agride o meio ambiente. Para a Fenner, essa é também uma oportunidade para os estudantes aprenderem na prática o funcionamento desse tipo de energia. De novo, a voz de uma outra pessoa. Os alunos do ensino médio estudam o conteúdo de fontes alternativas de energia e, a partir desse projeto, eles podem ver isso em loco, aprender como a energia está sendo produzida. E a matéria continua, a notícia continua descrevendo os benefícios da energia solar. Então, eu tenho mais economia para a escola, eu tenho um investimento que é consciente, principalmente porque essas placas, elas têm um custo maior, mas, em contrapartida, os seus benefícios são ainda maiores. Tem uma baixa manutenção, mais praticidade e, de certa forma, um marketing, uma divulgação da Topsun, que é quem lidera o mercado de energia solar em Santa Catarina. Percebemos aqui, no começo, com relação às informações, que foi escrito por Topsun Energia Solar. Então, aqui não tem uma pessoa que escreveu essa notícia. Eu tenho uma empresa. Como eu disse para vocês, eu posso ter escritores, posso ter autores, posso ter instituições, empresas, Mas a notícia, ela é sempre noticiada por alguém. Então, eu preciso ter essa informação para saber quem escreveu o texto. Certo? Vou chamar a atenção para vocês em um aspecto da língua. Então, aqui eu tenho, no primeiro parágrafo, falando sobre energia solar, energia renovável, limpa, em que não agride o ambiente em que vivemos. Esse vivemos está na terceira pessoa? O vivemos é terceira pessoa, gente? Será que escapou de novo? Então, mais uma vez, nós temos um descuido, um deslize, realmente para reafirmar que todos nós estamos à mercê disso, Isso pode escapar no G1, na CNN, nos nossos textos. Escapou de novo. Então, só para chamar a atenção realmente de vocês para essa questão da linguagem. Mas considerando as características do gênero, é uma notícia, está informando sobre energia solar, descrevendo fatos. Tem uma preocupação com a linguagem. Escapou ali, mas a linguagem é formal. Geralmente escrita em terceira pessoa. Tem o uso dos verbos no presente? Vamos ver. Energia solar em escolas ajuda a criar maior consciência ambiental. Tem o uso do presente.
tenho também uma imparcialidade, não tenho uma opinião muito explícita, né? Ou alguém que diz, olha, eu gosto da energia solar. Aqui está me falando sobre os benefícios de uma forma imparcial, conta sobre um projeto da escola, mas eu não tenho uma opinião com relação a escrever isso de uma forma subjetiva. De falar, eu gosto da energia solar. Eu acho que a energia solar é boa. Então, afirmações desse tipo não cabem dentro da notícia, não cabem dentro da terceira pessoa. Então, vamos lá. Agora é a vez de vocês. Apresentei o gênero, apresentei notícias diferentes, com temas diferentes, com temas que vocês escreverão sobre, no caso da energia solar. Então, todas essas notícias que eu selecionei aqui sobre energia solar, eu peguei do G1. Lá tem bastante notícias com relação a esse tema. Dica que eu dou para vocês é pesquisar para coletar o máximo de informações sobre o fato que será noticiado. Então, pesquisem sobre energia solar. Conheçam os benefícios, os prós e os contras desse tipo de energia. Porque ela vem ganhando espaço dentro da nossa sociedade. Quais são, então, as melhorias que ela pode trazer para o nosso planeta? Então, colete o máximo de informações com relação a isso. Organize as ideias, as informações conforme a sua relevância. Pense naquelas informações que são mais ou menos importantes. Elabore um título criativo para apresentar o assunto central, considerando que o título é um chamamento e que desperta o interesse ou não de quem vai ler. Construa o subtítulo com breves informações adicionais. Inicie o lead apontando as principais informações da notícia. O que, quem, quando, onde, por quê. Se cabível, se possível, para dentro daquilo que você se propôs a noticiar. Acrescente as informações secundárias e detalhes da notícia. Então, o ponto 6 seria realmente o corpo do texto, né? As informações que estão além do lead. A proposta é, então, que vocês produzam uma notícia sobre energia solar e sigam a estrutura do gênero. Então, eu preciso de um título, eu preciso de um subtítulo, eu preciso me identificar. Né? Caso vocês podem aqui, nessa situação, inventar o jornal. É no G1, é na CNN. Não tem problema, isso aqui é fictício. Organizem o lead, respondam se possíveis as perguntas. Esse corpo do texto deve ter, então, entre 25 e 30 linhas. Vamos pensar assim, que a notícia, desde o título até o seu fim, não pode exceder o limite de 30 linhas. Certo? Para finalizar, então, trouxe para vocês a chave de correção que geralmente eu uso para avaliar esse texto escrito. Então, vou buscar perceber se vocês têm um domínio geral com relação à organização estrutural e compreensão da proposta. Ou seja, eu pedi para vocês escreverem uma notícia. Então, a estrutura da notícia tem que aparecer. Não é um resumo, não é um texto dissertativo, não é uma carta. É uma notícia. Desenvolvimento do tema. Então, vocês organizaram título, subtítulo, informações do autor do jornal, o lead. Vocês conseguiram desenvolver o tema? Vocês conseguiram mobilizar recursos linguísticos, recursos da língua, vocês escreveram em terceira pessoa, aspectos de coesão textual. Estão presentes? De coerência, o texto faz sentido? O texto foi desenvolvido? Então, são alguns critérios que eu utilizo para corrigir um texto. Cada um desses critérios vale 20 pontos. No total, então, temos uma produção de texto valendo 100. Alguma pergunta com relação ao encaminhamento, com relação ao conteúdo? Sim, não? Tranquilo?
Pessoal, então, agradeço a presença, agradeço a participação. A Rebeca perguntou se o material vai ser disponibilizado no grupo. Pessoal, como eu comecei hoje, eu gostaria de saber se ele vem sendo disponibilizado. Vocês recebem esse material no grupo? Aonde é postado? Porque está sendo gravado. Continuará da mesma forma. A aula ela vai ser disponibilizada, ela gravada no YouTube. No YouTube? Ah, então tá bom. Então é isso. Vai continuar sendo disponibilizado dessa mesma forma, tá bom? Agradeço a presença de vocês, agradeço a participação. Então, até o próximo encontro. Boa noite. Eu nunca pensei em ser youtuber. Isso é algo novo para mim. Boa noite, pessoal. Obrigada.